eu já vi pessoas falando, inclusive com bastante agressividade, sobre curva de esquecimento. Do Hermann Ebbinghaus. Tem... Do Ebbinghaus. E o fato é, tem que fazer algum tipo de revisão. Ponto. Então, a fórmula em relação a essas revisões, isso é questionável. Em relação a, por exemplo, na curva de esquecimento do Ebbinghaus, falava assim, uma semana, 15 3, dias. 7, 14, isso, é insustentável. É porque, na verdade, é uma indicação. O Ebbinghaus fez isso estudando palavras fora de contexto. Total, não tinha o contexto da pessoa. Enfim, e que você não nem ia ver de novo, porque quando você estuda um conteúdo de concurso, por exemplo, volta e meia alguma questão retoma um conceito que você já estudou, então não é que você vai ficar tanto tempo sem ver aquele assunto totalmente. Agora, então, que tem que rever, tem. Tem que rever, ponto. A questão de revisão, inclusive, pegando o campeonato de memória, a gente gasta muito mais tempo revisando do que aprendendo. Eu vi você falando isso em algumas entrevistas. E é muito curioso, né? Porque a galera sempre acha que tá perdendo tempo. Cara, eu já fui professor de matemática, né? Eu dava aula de raciocínio lógico. A dúvida é o que você não fez, né, Alberto? Pois é, eu dava aula de matemática, eu dei aula de raciocínio lógico para concurso, aula de matemática, eu já dei aula de cálculo diferencial integral, eu já dei aula de muita coisa na vida, sabe? E cara, o aluno do concurso, ele tinha uma postura muito engraçada, tanto da PM, dei aula já na PM, quanto TJ. O que acontecia? O aluno queria fechar o edital. Sim. A todo custo. Acabar. Ele quer fechar o edital. Sim. E aí, duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, que ele não vê o estudo como um processo. Sim. Ele não vê, tipo, acabou aquela prova? Acabou. Ele não vê a ideia de... Enfim. E o segundo problema que eu vejo é que eles estão mais preocupados em fechar o edital do que fechar temas bons no edital. Porque tem uma frase que eu falo com meus clientes de terapia que é: tudo aquilo que você quer controlar, você tem que medir. Eu falo sempre para meus clientes. Então, por exemplo, o cliente quer emagrecer? Tá, você quer emagrecer. Vamos começar a anotar o que você está comendo. Perfeito. Para ter uma noção, né? E isso vale para o estudo também. Se você não tiver um controle do que você sabe, o que você não sabe, difícil. Você tá voando é difícil. cegas. E os alunos, cara, eles estavam muito mais focados em fechar todas as picuinhas do edital. Sim. Do que pensar em fazer uma revisão. É isso. E aí você não acha que... Porque isso é um padrão, né? O aluno hoje, às vezes, ele vai assistir videoaula, ele coloca na velocidade, se tiver 4.0, é essa. Eu já não tá conseguindo nem entender mais o que o professor tá falando, mas tá passando rápido e eu vou acabar o conteúdo aqui rápido. E aí... Mas isso é derivado do período da escola. A gente fazia semana de prova, pelo menos na minha época, tinha semana de prova. Aí você tinha a prova que você fazia, estudava no dia, memória operacional ali, memória de curto prazo, estudou, fazia a prova. Passava um mês depois, 2 meses, se te perguntasse... no dia seguinte, cara. No dia seguinte. Às vezes, tinha um amigo meu curioso, ele é até de Minas, ele é de Cássia, que é a cidade de Minas, divisa lá com Franca. E ele tinha uma estratégia que é maravilhosa. Ele passava a noite estudando. Não, sempre funcionou pra mim. Eu lembro que ele estava na faculdade, eu falei, ele chama Túlio. Eu falei, Túlio, isso aí é a pior coisa que você pode fazer. Ele falou, não, mas sempre funcionou. Eu passava a noite e chegava com aquele conhecimento, como diz o professor Pierre, pendurado, né? Se chamar ele, se mexer, ele já esqueceu. Mas aí a galera tem esse negócio de estudar só pra véspera, de prova, ele não quer estudar para aprender. Isso eu falo muito. Eu falo assim, o seu objetivo não é passar em concurso público, o seu objetivo é aprender. Aprender, você passa no concurso público, mas você vai depender de aprender esse conteúdo. Porque a galera quer pular direto. E aí onde que vem a fórmula mágica, a técnica do chute, a técnica XYZ, que ela pressupõe que você pula o processo. Então, Cara, essa questão da técnica do chute, eu acho muito engraçado. A pessoa... Porque é claro, vamos lá, que intuitivamente você consegue usar algumas estratégias de prova. Sim, faz parte do jogo. Por exemplo, alternativas, só tem uma certa, tem duas falando a mesma coisa. Sim. Mas eu já vi gente fazendo cálculo estatístico de a banca tal... Usa tantas A. Não, gente, para. Isso é doença. É doença. E não dá certo. Claro que não. Não dá certo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí eu vi e falei, gente, não. Aí tem pessoas criando livros de técnica de chute, cara. E-book do técnica do chute. Falei, gente... E gente comprando, que é o mais bizarro, né? Aliás, quem criou sabia que tinha demanda. Eu tenho um vídeo famoso, depois a galera pode pesquisar, que é técnica de marcar questões. Mas o que eu falo é o que é básico. É o que, tipo assim, é técnica mais de resolução de questão do que técnica do chute. Mas definitivamente não acredito nisso. É coisa de... Eu falo que é pesquisa do Clayton. O Clayton pesquisa isso. Como passar
em 10 dias. Como passar estudando pouco. Como acertar questões, sabe? É o que a galera pesquisa. Ele quer a fórmula mágica que pula o processo, né? Que é o que você falou. Eles não querem aprender aquele conteúdo. Ele já quer avançar rápido. E o engraçado é que a gente tinha eu coordenava um concurso, um preparatório de concurso, e direto o pessoal ligava e perguntava assim: vai ter concurso correio? Vai, a gente vai abrir as vagas e tal, vai ter e tal. Aí o cara perguntava: mas aí vocês vão contratar a gente? Não. Não, você tem que fazer a prova. Ah, isso já aconteceu comigo. Tem que fazer a prova. Mas e se eu não passar na prova? Aí se você fizer o preparatório para concurso, não passar na prova, você vai ter que fazer de novo. Enfim. Vocês não garantem que eu vou passar, não? Não tem como fazer isso. Cara, tem gente que não tem noção. Aí teve um dia que um cara ficou indignado que a gente tinha aula o dia inteiro. Vocês pagam o almoço, né? Não, cara, eu não vou pagar o almoço, não. Não vou pagar o almoço, não. E aí tem uma galera que é muito alheia. Eu gosto de contar isso porque quando a gente vê as estatísticas dos concursos mais concorridos, que sejam, o cara que pega a sua vaga é 1 ou 2, não é os tantos por vaga. Não. CNU agora, 54% do CNU nem foram fazer a prova. 54% de quem fez a inscrição não foi fazer a prova. Imagina. Então, assim, mais da metade nem tava lá na cadeira no dia. Então, já esse aí você esquece. Da galera que foi, eu já contei várias histórias. Um dia eu sentado lá fazendo prova, ia fazer prova, né? E eu, quando vou fazer prova, não gosto de conversar. Eu não gosto de ficar trocando. Não é dia pra ser simpático, é dia pra ficar concentrado pra fazer. Eu imagino a sua preparação pros seus dias. Chegar alguém e ficar batendo papo com você tentando se concentrar. Eu não gosto de conversar nem quando faço aquele burburinho. Eu lembro de vestibular. Isso. Aquele burburinho pós-prova eu detesto. Já tem que ir embora, vai pra casa. Vai pra casa. Então, e aí o cara chegou pra mim, eu sentado lá, eu não gostava de conversar, só que eu tive que tirar, eu já vou com fone, assim, e tal. Tipo o Neymar entrando, sabe, meio. E aí, mas um foninho faz um tempo, já era um foninho mais simplesinho. Mas aí o cara chegou, eu tava comendo lanche, ele, tal, você vai estudar, tal, não, tal. E aí começou a puxar assunto, eu já não gosto. Aí ele falou assim pra mim, essa prova aí é o seguinte, mandou bem em português, está dentro. Falei, português era 1/4 da prova. Falei, realmente, português é bem relevante, né? Tem 24 questões de 100. Pô, português tem um peso muito grande. Mas tem que ficar se ligar em matemática. Na época tinha um peso diferente essa prova. Matemática valia mais. Tinha menos questões, mas elas valiam mais. Ele virou pra mim e fez assim, cai matemática? Pô, o cara tava ali na prova, o cara não sabia o que caía. Então, assim, tem muita gente que é completamente alheio ao que é um concurso público. Que é uma competição. Claro. Diferente da sua lá, que é da competição de memorização, que é muito mais rigoroso, uma exigência muito mais grande, mas o concurso tem uma exigência. E o cara tem que entender. Então muita gente pergunta pra mim, qual que é o mínimo que eu preciso estudar pra passar? Qual que é o mínimo? Eu falo, cara, o concurso não é um jogo de mínimo, é um jogo de máximo, você tá competindo. Tem um outro cara que tá estudando um pouco mais. Não é que você vai estudar a qualquer preço, para cada um é uma rotina. Isso tudo eu sei. A minha rotina eu sempre estudei e trabalhei, eu não tinha tempo para estudar o dia inteiro. Então o máximo que eu estudava num dia era 3 horas. E você acha que interessante, falando do máximo que você estudava? As pessoas que eu conheci que mais tinham tempo para estudar não passaram nunca. As pessoas que menos tinham tempo para estudar eram as que passavam. E isso é outra coisa que eu falo para os alunos, que é um mito de ter o dia todo livre. Eu já fiz isso. E a pessoa que tem uma época que eu tirava férias e tal, cara, chegou uma hora que eu tava angustiado, porque você fica o dia inteiro trancado dentro do quarto. Porque eu que tinha que trabalhar, você sai de casa, você faz uma sessãozinha de estudo antes de trabalhar, depois você estuda um pouquinho na hora do almoço, quebra um pouco, você encaixa dentro da sua rotina. Você vê pessoas. O concurseiro que tem o dia inteiro só estudando, a pressão é muito grande, porque a família fala, agora ele tem que passar, ele só tá estudando. Então parece que vira um jogo de tipo assim, agora você tem que passar, você tá só estudando, tô te bancando aí, você tá... tem um outro lance que as pessoas acham que quando a gente tá estudando não tá fazendo nada. Então volta e meia chega alguém e fala assim, você não tá fazendo nada, me ajuda aqui a... Carregar isso aqui? Tipo assim, aí você fala, mano, tô fazendo e tal. E o principal é a falta de uma rotina estabelecida, então fica muito solto. Pode estudar de manhã, pode estudar de tarde, pode estudar de noite, pode não estudar na hora nenhuma, que é o que acontece com muita gente. Então eu, pelo menos na minha experiência, quando o cara tem algum compromisso de rotina mais definido, ou ele cria isso na agenda livre dele, esse cara que ia para a biblioteca estudar lá, então é um compromisso que ajuda a se manter, né, estudando. Mas aí, conectando com essa questão dos métodos, tem uma discussão muito grande, eu queria sua opinião sobre isso, por exemplo, sobre resumo. Como que você vê a questão do resumo? Acho que depende muito, né? A palavra é depende, total. Eu concordo, porque eu falo... Cara, o pior que parece ter em cima do muro, mas não é não.
Não Vamos lá. eu entendo. Eu tenho um pouco de resistência a resumo, a comprar resumo, a pegar resumos. Eu tenho resistência a isso. Nossa, eu tenho muito, então. Por quê? Porque eu não estou fazendo auditoria daquilo que eu preciso, daquilo que é mais importante pra mim, Total. daquilo que é importante. Eu vi o pessoal vendendo um negócio, cara, que eu achei tão esquisito, que era um PDF de passo a passo para passar para o juiz. E eu acho que isso é tão personalíssimo, sabe? Eu acho que isso é tão individual a questão de como isso deve ser feito. Então, ponto de resumo... As deficiências de cada Eu acho que talvez você ter alguns resumos, dar uma olhadinha, talvez possa valer algum pouco a pena, sabe? Mas, em geral, eu acho melhor os resumos que eu vou criar, baseados nas anotações que eu preciso, a informação que eu preciso, sabe? Olha só, separei esse trechinho aqui para você assistir. Esse episódio completo, você vai ter o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Assiste, entra lá, se inscreve no canal do Brabocast. A gente conta história para concurseiro. Histórias de aprovação, pessoas que trilharam um caminho que você quer trilhar e conseguir aprovação em concurso público. E sem dúvida é aula gratuita para você que quer realmente passar no concurso público. Então clica aí, assiste o episódio completo e já se inscreve no canal.